Bom dia, turma! Vamos falar de um assunto novo. Terminamos o sistema endócrino, longo, né, gente? Bastante complexo. Vamos agora começar a entender os órgãos dos sentidos. Os sentidos são 5. Nós estudaremos primeiro a audição, paladar, tato, olfato e visão. São os 5 sentidos. Vamos lá, então? Vamos começar com o sentido da audição, cujo órgão nós conhecemos como orelha. Orelha esta que as mulheres adoram pendurar coisas, né? A orelha é um órgão feito de cartilagem, recoberto por pele, né? Ela é então flexível, porque a cartilagem é flexível, e nós costumamos a ter um furo na orelha, né? As meninas, desde o nascimento, logo assim que nasceu, já faz um furinho na orelha, coloca uma pedrinha, uma bolinha douradinha, né? E tem gente que extrapola, olha isso aqui, usa a orelha para colocar vários brincos, piercings e outros adornos, né? Nada contra, tá, gente? Acho bem bonito, só não tenho coragem. A orelha, turma, ela tem duas funções extremamente importantes. A orelha é o órgão por onde ouvimos o som. Então, uma função da orelha é a audição. Nós escutamos, captamos o som através das orelhas, do ouvido, certo? Para ilustrar, né, uma moça aí ouvindo a sua música com o seu fone de ouvido. Lá no interior do ouvido existem algumas estruturas que vão capturar o som e levar esse som ao cérebro para que o cérebro diga quem é o cantor, qual é a música e etc. O cérebro interpreta o som. Outra função importantíssima da orelha é nos fornecer equilíbrio. Gente, há pessoas que têm problema no ouvido interno e desenvolvem uma doença chamada labirintite. Na labirintite, a pessoa sente que tudo roda ao redor. Então, a orelha também tem função de nos ajudar no equilíbrio. Lá na nossa nuca, tem uma outra estrutura do sistema nervoso chamado cerebelo, que também ajuda no equilíbrio, junto com a audição, junto com a orelha, tá bom? Então, guardem que a orelha tem duas funções. Uma é a audição e a outra é o equilíbrio. Simples, né? Adiante. Turma, sendo a orelha um órgão de cartilagem, em teoria é simples fazer cirurgias, né? Há pessoas que nascem com as orelhas abertas, chamadas orelhas de abano, né? E aí passam por uma cirurgia relativamente simples e consertam essa característica. É muito comum a gente ver crianças, né, que operam as orelhas, nascem com as orelhas assim abertas, né? Esteticamente elas não gostam e elas operam e arrumam, entre aspas, a orelha do gosto delas, né? E a nossa orelha, gente, ela tem uma determinação genética. As orelhas, elas são diferentes. Observe com atenção aqui, ó, esses dois desenhos. São duas orelhas, né? Perceba que em uma das orelhas, olha, essa parte aqui na ponta do lápis, ela é curtinha. Nesse outro desenho, ó, essa parte na ponta do lápis, ela faz uma curvinha. Essa parte aqui é o lobo da orelha. O lobo da orelha. Há pessoas que nascem com o lobo da orelha, olha, grudado na face. Não é o meu caso. E há pessoas cujo lobo da orelha, ele faz uma curvinha aqui, ó, né? Parece que fica penduradinho. Essa aqui é a minha orelha. É uma característica genética. Observe a sua orelha. Veja lá no espelho. Se o lobo grudar na sua face, se não tiver curvinha, né? Você tem uma característica de orelha. Se a sua orelha faz uma voltinha aqui embaixo, ó, né? Você tem outra característica genética para a orelha. E isso é muito interessante, né?
Dizem aí os autores, né, de histórias de ficção, que quem tem a orelha assim, ó, grudada na face, é bruxo. Será que você é um bruxo? Uma bruxa? Eu não sou, tá, gente? Não sou. Bom, mas o que interessa para nossa aula, gente, é entender como é a nossa orelha, tá? O nosso sistema auditivo, ele é muito mais do que a gente enxerga do lado de fora da cabeça. Então, observe aqui que eu peguei uma parte da nossa face e cortei ao meio. Gente, aqui é a nossa orelha e olha como ela se estende lá para dentro do nosso osso. Isso aqui na ponta do lápis, olha, é osso. Isso aqui na ponta do lápis é osso. A nossa orelha, ela se estende lá para o interior da nossa cabeça. E ela é dividida em 3 partes. Acompanhe comigo aqui, ó. Do lobo, tá? Até aqui, olha, eu tenho a orelha externa, tá? Ó. Então, essa parte entre o lápis e a caneta é a orelha externa. Essa parte aqui, ó, do lápis até aqui, ó, é a orelha média. É a parte do meio da orelha, olha, orelha média. E aqui do lápis para dentro, pro lado direito, é a orelha interna. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Aí, ó, orelha interna. Então, a nossa orelha, ela é dividida em 3 partes. Orelha externa, orelha média e orelha interna, tá? Tá vendo que tá numerado? Eu vou te falar o nome das partes mais importantes, tá bom? Para você entender bem como é a orelha. Do lado de fora do nosso sistema auditivo, nós temos então essa orelha, que é um órgão feito de cartilagem, cuja função é capturar o som. Ela é grande assim, gente, para que o som entre aqui dentro, tá? Depois, internamente na orelha, eu tenho essa parte aqui toda, ó, que é o número 2, é o canal auditivo. É o lugar, o espaço que o som vai percorrer e vai entrar no ouvido. Pavilhão auditivo ou orelha, canal auditivo. E essa parte azul clara aqui, ó, extremamente importante. O 3 é o tímpano. Tímpano. O tímpano é uma membrana. Uma membrana, gente. Sabe sacolinha de pôr tomate na feira, tá? É daquela finura para mais fina um pouquinho, uma membrana muito, muito, muito fininha, muito delicada. Temos que ter muito cuidado com o tímpano. Então, olha, pavilhão auditivo, canal auditivo, tímpano, orelha externa, certo? Na orelha média, nós temos 3 estruturas ósseas extremamente importantes, 3 ossinhos. Os menores ossinhos do nosso corpo estão lá dentro do ouvido, são esses aqui, ó, o 4, o 5 e o 6. Sabe qual é o nome deles? 4, martelo, martelo, de martelar. 5, bigorna, bigorna. E 6, estribo, martelo, bigorna e estribo. São os 3 menores ossos do nosso corpo que fica lá dentro da orelha. Esses 3 ossinhos estão localizados na orelha média. E a orelha interna, ela é formada pelo 11, pelo 10, o 11, 9, 10, 11, 12, 13 e o 8 aqui, tá? Bom, o 11, gente, essas linhas azuis são os canais semicirculares. Vou falar a função deles mais pra frente. Canais semicirculares. O 8 em forma de caracol, né? Olha, é a cóclea, certo? Aqui, mais ou menos nessa região, eu tenho uma estrutura chamada de vestíbulo, certinho? E os nervos, olha, um nervo que sai da cóclea e vai para o cérebro, um nervo que sai do vestíbulo e também vai para o cérebro. Agora,
Qual é o caminho que o som percorre? O som tem que sair do e chegar até o cérebro. Olha o caminho todo que o som percorre. Então, vamos entender. O som ele vai entrar pelo pavilhão auditivo, o som vai passar pelo canal auditivo e o som vai fazer vibrar o tímpano. Olha que o som bate aqui no 3, que é o tímpano vibra. Gente, vibra mesmo, igual tambor quando você bate, o tímpano vibra. A vibração do tímpano, ela vai passar para os 3 ossinhos. Essa vibração, ela passa para o martelo. O martelo manda a vibração para a bigorna manda a vibração para o estribo. Então, a vibração passa do tímpano para os 3 ossículos. O estribo, que é esse osso aqui, o 6, ele manda a vibração aqui, ó, para o 10, que é o vestíbulo. O 10 manda a vibração para o 8, que é a cóclea. E a cóclea manda essa vibração do som lá para o cérebro. E o cérebro vai interpretar. O cérebro vai dizer, assim, qual é o som, se é música, se é fala, se é mugido, se é canto de passarinho. Ele vai falar quem tá falando, o cérebro vai dizer quem tá conversando, quem tá cantando, qual é o passarinho. Então, a interpretação do som, quem faz é o cérebro. Legal? Muito legal. Adiante. Turma, o nosso canal auditivo, né, ele produz uma substância que nós conhecemos como cera, né? Olha aqui na ponta do lápis. Essa cera é uma substância gordurosa que tem função de segurar a sujeira e não deixar a poluição entrar para o interior do ouvido. Assim como os pelos do nosso nariz e o catarro que o nariz produz seguram a poluição, a cera do ouvido tem essa função de segurar poluição, né? Então, às vezes a pessoa fica se perguntando por que produz essa cera nojenta lá no ouvido. É para te proteger, é para impedir que a poluição chegue lá no seu tímpano, que é aquela membrana delicada que vibra com o som, né? Essa cera, gente, ela costuma aparecer assim na orelha, né? Ó, então veja, olha, quando a pessoa não faz a limpeza, né? Uma limpezinha, tem que limpar um pouquinho assim na parte externa, pode, né? Você pode pegar um cotonete assim, ó, e limpar a cera nessa parte externa. Você não pode enfiar o cotonete lá no fundo. Por quê? Volta aqui na imagem, ó. Imagine que meu lápis aqui é o cotonete. Se você enfia o cotonete muito fundo, você vai cutucar quem aqui? O tímpano. Você pode romper o seu tímpano e ficar surdo, tá? Então, você pega o cotonete, só pode limpar aqui assim, ó, tá? Há pessoas, gente, que produzem muita cera em excesso. E esse excesso de cera pode entupir o ouvido. Isso é muito comum. Aí a pessoa começa a não ouvir direito, vai no médico, o médico faz uma lavagem no ouvido. Ele pega a água quente, né, joga aqui dentro, a água quente derrete a cera e desce, tirando essa cera ali de dentro. É um procedimento simples. Meu pai já fez limpeza para tirar excesso de cera. É comum também as pessoas terem pelos, olha, na orelha. Esses pelos têm a mesma função dos pelos do nariz, é também segurar sujeira, né? Proteger o ouvido da poluição que está no ambiente. E é muito comum também que as pessoas depilem a orelha. Quem tem muito pelo na orelha, geralmente depila. Homem, geralmente, tem muito pelo na orelha, né? Pelos muito longos. Aí, eles não gostam e depilam. Não é o ideal, né, gente? O ideal é só vir com uma tesourinha pequena, cortar ali e dar uma paradinha. Será que seu pai tem pelos na orelha? Dê uma olhadinha lá. Tudo bem? Vamos voltar aqui, então? Pera, cadê? Lá na imagem da orelha, aqui. Recapitulando, então, olha, pavilhão auditivo, canal auditivo, tímpano, martelo, bigorna, estribos, canais semicirculares, o vestíbulo, a cóclea e os nervos. E os canais semicirculares? Turminha, esses arcos azuis aqui são os canais semicirculares. Eles é que vão nos ajudar no nosso equilíbrio.
Dentro dos canais semicirculares existe um líquido, e quando esse líquido aqui dentro balança, o nosso cérebro não sabe interpretar a nossa posição, e aí tudo roda, por isso que dá labirintite. Tem um líquidozinho aqui dentro dos canais semicirculares, então os canais semicirculares são responsáveis pelo equilíbrio, a cóclea pela audição, canais semicirculares pelo equilíbrio, cóclea, audição. Dentro dos canais semicirculares tem um líquido, e quando esse líquido fica balançando, ele toca várias partes dos canais semicirculares, e esse nervo aqui, ó, vai levar até o cérebro. Esse estímulo, o cérebro não vai saber se você está em pé, está deitado, e aí tudo gira. Tudo gira porque o cérebro não sabe interpretar a sua posição devido ao movimento dos líquidos que estão aqui dentro. O que faz esse líquido aqui mexer? Alguma infecção, pode ser bactéria, pode ser vírus, pode ser um fungo, tá? Infecção. Interessante, né? Adiante. Bom, coloquei essa imagem para a gente ver novamente como é que o som é captado. O som, gente, ele acontece em ondas, né? Olha, aqui tem um alto-falante no cantinho, que é uma fonte de som. E o som, ele sai em ondas. Essas ondas são capturadas pelo pavilhão auditivo, entram no canal auditivo e fazem vibrar o tímpano. A hora que o tímpano vibra, olha aqui na imagem aqui de baixo, olha, a onda chegou aqui, ó. Na hora que a onda faz vibrar o tímpano, essa vibração é transferida para o martelo, para a bigorna, para o estribo. O estribo transmite essas vibrações para o vestíbulo, essa parte aqui, ó, na ponta do lápis. O vestíbulo manda a vibração para a cóclea. E a cóclea captura o som e vai levar através do oito, que é o nervo, vai levar esse som até o cérebro. E o cérebro interpreta. Legal? Sim, é muito legal. Tá? Bom, quando então a pessoa tem um problema aqui, ó, nos canais semicirculares, ela desenvolve um problema chamado labirintite. Ite é inflamação do labirinto. E aí a pessoa tem vertigem, tontura, né, gente? Porque esses canais semicirculares, ó, eles ficam com o líquido aqui dentro todo mexendo, o cérebro não vai saber interpretar a posição, a pessoa apresenta tontura, náuseas, que é enjoo, ela pode vomitar, ela pode cair se ela estiver em pé. Então, assim que aparece a tontura da labirintite, ela tem que sentar, porque senão ela cai. Ela cai por quê? Porque o cérebro não sabe interpretar a posição, ela fica tonta e cai. E pode se machucar seriamente. Bem? O nosso sistema auditivo também é responsável, então, pelo equilíbrio corporal, né? De novo, olha, os canais semicirculares fazem o equilíbrio corporal e a cóclea faz o som, faz a gente perceber o som. Turminha, no Brasil, como segunda língua, né? A primeira língua é a língua portuguesa. A nossa segunda língua é a língua de Libras, que é a língua dos surdos. Língua brasileira de sinais. Aqui, ó, língua brasileira de sinais. A Libras, turma, ela tem um alfabeto inteiro, olha, que usa as mãos para a pessoa que é surda aprender a se comunicar. Quando a pessoa ela nasce surda e ela tem condições financeiras, porque é caro, tá, gente? É uma escola de Libras particular, o governo não oferece esse tipo de alfabetização. Quando a criança nasce surda, ela é alfabetizada, ela deve ser alfabetizada na língua de sinais, na Libras, né? E olha que interessante, A, B, C, D, olha, um alfabeto inteiro e a representação dos números também. Essa língua de Libras, turma, e a situação dos surdos no Brasil é tão importante que já foi tema, olha, no ano de 2017 foi tema da redação do Enem. O tema foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil.
a população de surdos no Brasil é grande, muita gente é surda no nosso país, e o Enem abordou esse tema, olha. Quais os desafios, quais os obstáculos, os problemas para a formação educacional dos surdos, né? Para que os surdos consigam ter uma educação de qualidade. Interessante? Muito interessante. O que nós devemos a essas pessoas, aos surdos? O nosso total respeito sempre. Tudo bem? Tranquilo? Então, um abraço. Nós terminamos assim a nossa aula sobre o sistema auditivo. Espero que tenham gostado. Beijo. Tchau.